E aí, rapaziada, aqui do Futebol Paralelo. Faz tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal, né? Mas dessa vez eu vim trazer uma análise. Não é nem uma análise, eu só vou comentar o que eu achei mesmo, porque eu nem consegui ver o final do segundo tempo. Depois eu vou voltar a trazer as notícias pra vocês, igual a gente tava trazendo antes. Mas pra não ficar sem nada, porque já tá muito tempo sem nada, eu decidi trazer essa análise. Na verdade eu vou só comentar mesmo por cima, né, o que eu vi do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro ontem. Vitória do Vasco, né, por 2-1. O Vasco estreou muito bem no Campeonato Brasileiro, já começou ganhando de um time que é um dos favoritos ao título. E mostrou que, de fato, esse elenco que o Vasco montou para esse ano é um elenco que cresce em jogos grandes. O Vasco acabou passando alguns vexames na temporada, por exemplo, a eliminação para o ABC, mas chegou a perder para o Volta Redonda também no estadual. Mas o Volta Redonda também ganhou do Fluminense, também ganhou, se não me engano, ganhou do Botafogo também. Então, aquele time do Volta Redonda não é qualquer time. O grande vexame do Vasco na temporada mesmo foi ter perdido para o ABC, né, na Copa do Brasil. Aí depois teve também a derrota para o Atlético, mas foi jogo treino. Aí o Vasco estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro com a torcida desacreditada e ganha de 2-1, de um dos favoritos ao título. Aí você lembra também que o Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo nas duas partidas das semifinais do estadual, que ganhou do próprio Flamengo na partida do Campeonato Carioca, quando não era mata-mata, com aquele gol do Pumita. Ou seja, esse time do Vasco é um time que tem condição de jogar e ganhar dos times grandes. Só tem que parar de pipocar contra time pequeno, igual fez com o ABC naquele dia. Mas quando joga contra os times grandes, quando joga contra elencos tecnicamente superiores ao do Vasco, o Vasco está mostrando que tem condição sim de bater de frente com esses times, de jogar para ganhar, ou pelo menos jogar de igual para igual foi com o Flamengo, que não ganhou, mas deu trabalho no primeiro jogo, principalmente. No segundo o Vasco até que foi bem também, mas aquele primeiro jogo do Vasco contra o Flamengo, o Vasco poderia sim ter ganhado aquela partida. O Vasco teve muitas chances de ter ganhado. No segundo jogo também o Vasco teve muitas chances de ter ganhado. Só que aí, né, entra umas questões de arbitragem aí que eu não vou comentar aqui agora, porque esse vídeo não é pra isso. Mas, aquela falta lá, né, vocês sabem do que eu tô falando. A falta do Andrei, que o juiz manda voltar ao metro. A falta do Pedro, o Pedro adiantado também, o juiz deixa o cara bater. Mas eu não vou entrar no mérito disso agora não. O vídeo não é pra isso não. Enfim, falando do jogo do Vasco contra o Atlético, cara, eu acho que o Vasco jogou bem, principalmente nos minutos iniciais. O Vasco pressionou, fez o primeiro, buscou o segundo. Eu achei que o Vasco ia engatar uma marcha ali, ia começar a fazer gol atrás de gol. Só que depois que o Vasco fez o segundo, o Vasco relaxou. Eu acho que assim, um pouquinho, logo depois do segundo gol, o Vasco ainda tentou fazer mais. Só que depois o Vasco já começou a recuar. Só que no primeiro tempo, o Vasco ainda tinha uns contra-ataques ainda. O Vasco ainda oferecia algum perigo para o Atlético Mineiro, tentava finalizar, tentava jogar de alguma forma. Só que depois da expulsão do Maurício Barbieri, o Vasco recuou de vez. O Vasco abdicou do jogo e se defendeu a partida inteira. Eu não cheguei a ver todo o segundo tempo, porque a internet aqui em casa caiu e eu não consegui assistir o jogo, porque a minha TV aqui só funciona com internet. Mas eu fui ver depois o pessoal comentando, o Léo Jardim foi um dos melhores jogadores da partida. E eu não duvido disso, porque eu cheguei a ver ele no primeiro tempo e também no início do segundo tempo, e o Léo Jardim realmente foi muito bem. Fez defesas importantes, ajudou o Vasco a não levar gol, né? E no segundo tempo, pelo que eu tô ouvindo o povo falar, ele foi ainda melhor. Pelo visto, foi um dos melhores do Vasco na partida. Agora temos que parabenizar Gabriel Peck, né, cara? O Peck jogou um absurdo ontem, jogou demais, deu uma assistência ali com aquela falta que ele cobrou pro gol do Andrei e fez um gol também depois. O cara jogou demais e mostrou que ele não é mais aquele jogador que só se destaca em Carioca, né? Ele calou a minha boca, por exemplo. Eu achava que o Gabriel Peck era jogador de Carioca. Eu não tava acreditando que esse moleque ia render alguma coisa pro Vasco, não. Ontem ele calou minha boca. Um jogo de Brasileirão contra Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título, o cara deitou. Jogou pra cacete. Foi o melhor jogador do Vasco em campo, na minha opinião. Talvez o Léo Jardim, pelas defesas, ele tenha sido mais importante. Mas em questão de qualidade técnica, com a bola no pé, o Peck, sem sombra de dúvidas, foi o melhor do Vasco em campo ontem. Não tenho dúvidas disso. Eu, por exemplo, ontem estava pedindo a entrada do Orediano no time. Eu queria que o Orediano jogasse aquela partida ontem, porque eu não acreditava que o Peck pudesse render alguma coisa. Só que agora eu tô pensando em rever meus conceitos, porque o Peck jogou demais essa partida de ontem.
E eu acho que o Peck não é mais aquele jogador de campeonato carioca que só rendia em campeonato carioca igual era há uns tempos atrás, não. Até porque agora a responsabilidade não tá toda nas costas do moleque, né? Ele tem um time com jogadores de nome, que nem o Jair, por exemplo, que joga ali junto com ele. Então a responsabilidade, né, o peso de ter que carregar o time não cai nas costas dele. Então ele não tem mais aquela pressão para poder jogar. Ele pode jogar com tranquilidade. Isso talvez esteja ajudando a melhorar o futebol do Peck. Porque o Peck é um jogador talentoso. Não é à toa que todo início de temporada ele sempre conseguia ter um certo destaque, conseguia fazer boas partidas. Não é a falta de talento que atrapalhava o Peck há alguns anos atrás. É a pressão que o Peck recebia de estar jogando num time horroroso que o Vasco tinha naquela época e ser praticamente o principal jogador do time. Eu acho que ele só foi aliviar um pouco dessa pressão na Série B do ano passado, por exemplo, quando tivemos a subida do Andrei Santos e do Marlon Gomes para o time principal. E do Ignaldo também. Que aí esses caras começaram a assumir um certo protagonismo no time e o peso saiu das costas do Peck. Mas antes o Peck, assim, a torcida esperava que o Peck fosse resolver. E o Peck é um moleque muito novo, cara. Talvez, eu não lembro, a torcida pegava bastante no pé dele, mais por causa das partidas ruins que ele fazia mesmo. Mas o cara é um moleque novo e ele tava com a pressão de jogar no Vasco e de ser um dos principais jogadores de um time horroroso que era aquele, com aquele elenco medíocre que tinha. Agora tem um elenco muito bom, tem um time com jogadores de altíssima qualidade, que nem o Jair, por exemplo, que é um jogador experiente, que querendo ou não traz uma tranquilidade, traz uma casca para dentro do vestiário do time. Então tira aquele peso das costas do moleque, dá mais tranquilidade para ele poder jogar. Essa é a minha opinião em relação ao Gabriel Peck. Eu acho que isso está fazendo muita diferença no futebol do Peck. E também, eu acho que tem dedo do Barbieri nisso, cara. Eu acho que tem dedo do Barbieri também. Eu acho que o Barbieri está sendo muito importante para o Peck desempenhar um bom futebol. Não sei o que o Barbieri está fazendo. Eu ainda não identifiquei taticamente ainda o que o Barbieri está fazendo, mas também porque eu não parei para analisar. Acho que se eu parar para analisar eu consigo entender o que está acontecendo ali com o Peck. Mas eu tenho uma leve suspeita, tenho uma desconfiança de que o Barbieri realmente está por trás do futebol do Gabriel Peck esse ano. Ele pode estar ajudando muito. Eu não apoiei a contratação do Barbieri quando ela foi realizada no início do ano. Inclusive, acho que eu cheguei a fazer vídeo aqui pro nosso canal criticando a contratação do Maurício Barbieri. Mas agora, eu ainda não sei. Porque eu senti uma falta de ideia no Vasco, uma falta de... Eu senti que o Barbieri podia ter feito alguma coisa naquele jogo que o Vasco perdeu para o ABC. Ele podia ter tentado ajudar o time do Vasco de alguma maneira, fazer alguma mudança tática. Mas... né, eu senti o Barbieri fora daquela partida. Ele não conseguiu fazer nada de diferente para resolver aquela situação. Mas se for parar para pensar, eu acho que a culpa não é completamente dele também não. Que naquele jogo o time do Vasco jogou mal demais. Os jogadores não estavam num dia bom. O seu Pedro Raul perdeu um pênalti, né, como sempre. Pedro Raul não pode bater pênalti, cara. Não pode bater pênalti. Ainda mais pênalti decisivo. Mas eu não vou ficar criticando o Pedro Raul não, porque ontem ele não fez nada para ajudar, mas também não comprometeu. Taticamente eu acho até que ele teve a importância dele, mas também não fez gol, mas também não comprometeu. Então não tem motivo para eu ficar aqui criticando o cara agora. Mas no mais é isso. Acho que o Vasco soube sofrer. O Léo colocou... quando vocês forem... quiserem saber onde está o Hulk, procure no bolso do Léo, que ele colocou o Hulk no bolso. Né? Eu acho que isso daí foi muita instrução do Barbieri também. Deve ter pedido pro Léo ficar na cola do Hulk. E é isso, mano. Vencemos, 2-1. Pra quem não sabe, eu sou vascaíno, por isso que eu falei vencemos aqui agora. Mas... vitória do Vascão aí, 2-1. O Vasco soube sofrer, se defendeu bem no segundo tempo. Eu acho que recuou até que demais. Podia ter tentado jogar um pouco mais, podia ter tentado pelo menos beliscar uns contra-ataques para tentar fazer gol, para tentar agredir o Atlético Mineiro de alguma forma. Que se não fosse pelo Léo Jardim, o Atlético Mineiro poderia ter sim empatado aquela partida. O Vasco se arriscou em ter recuado desse jeito. Mas acho que foi muita falta do Barbieri na beira do campo, né? Os jogadores sentem. Apesar de que o Maldonado estava lá, estava dando as instruções. Mas, pô, é o Maldonado, não é o Barbieri. Eu não tô aqui criticando, falando que o Maldonado é ruim, mas eu acho que os jogadores sentem. Sentem a falta do treinador, do comandante deles. Isso deve ter afetado também. Mas o importante é que o Vasco conseguiu se defender bem, venceu os 3 pontos. Conseguiu os 3 pontos, né? Venceu a partida, parabéns aí pro Vascão. E agora vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras. Daqui a pouco acho que eu vou trazer vídeos sobre o Fluminense também, do jogo do Fluminense. Mas enfim, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que daqui a pouco eu vou trazer um vídeo analisando a partida do Fluminense contra o América, né? O Fluminense jogou demais. Ó, fiquem de olho nesse time do Flusão aí, que os caras estão jogando muito, hein? O dinizismo tá funcionando, hein?
Fluminense tá arrebentando. Deu de 4-1 no Flamengo, agora depois 3-0 no Paysandu, agora deu 3-0 no América. Ganhou na Libertadores também, o Marcelo chegou jogando muito. O time do Flusão tá jogando, hein, rapaziada. Aí a torcida do Fluminense deve estar feliz da vida. Tá jogando muita bola. Mas é isso aí, tropa. Falou pra vocês. Fiquem todos com Deus aí. Se gostaram do vídeo, deixa o like. E é isso.